Graça e paz, meus amados e queridos irmãos. No dia de hoje eu quero trazer uma reflexão sobre a morte de Jesus. Você entende por que Jesus morreu? Para compreender melhor o motivo, a necessidade de Jesus ter morrido numa cruz, nós precisamos antes retornar ao Jardim do Éden e entender quais foram os princípios que foram perdidos pelo homem após a desobediência a Deus. Quando Deus criou Adão e Eva, colocou-os no jardim e deu a eles apenas uma restrição. Da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles não deveriam comer do fruto, pois quando comessem, certamente morreriam. Acontece que uma das criações mais astutas de Deus, a serpente, apareceu diante de Eva e a indagou perguntando o que Deus havia dito sobre aquele fruto. E a Eva então explicando, dizendo que se porventura eles viessem a comer daquele fruto, com certeza morreriam. Mas aquela serpente astuta disse, com certeza isso não vai acontecer. Deus não quer que vocês sejam igual a Ele. E quando vocês comerem, vocês conhecerão também o bem e o mal. Então nós temos que compreender que por causa do nosso inimigo, por causa da serpente, olha, quem é a serpente? Apocalipse vai nos contar que a serpente também é conhecida como Satanás. Então, o nosso inimigo foi por causa dele que nós caímos, foi por causa dele que nós perdemos a comunhão com Deus, foi por causa dele que nós perdemos a nossa vida eterna e foi por causa deles que nós estamos perdidos hoje em dia. Mas isso tudo não muda o fato de que, mesmo sendo enganado, Adão e Eva tiveram que fazer uma escolha. Eles foram enganados, induzidos pela serpente, sim. Houve ali um terceiro elemento ao qual se apresentou a eles e indagou, induziu eles ao erro. Mas mesmo assim não tira o fato de que eles ainda assim tiveram que fazer uma escolha de dizer, eles sabiam que Deus havia dito e sabiam que agora a serpente apresentara. E diante desses dois fatos, eles escolheram o que a serpente disse e comeram do fruto. Então a desobediência, por mais que ela tenha tido uma influência do maligno, uma influência do mal, ela ainda assim requeriu um esforço, uma escolha do homem. E o que aconteceu a partir da escolha de Adão? A Bíblia vai nos dizer que houve 3 consequências diretas à escolha de Adão e Eva. A primeira delas foi que eles foram retirados do lugar onde eles estavam, onde eles tinham comunhão com Deus, que a todos os dias aparecia diante deles e pessoalmente conversava com eles. Então logo de imediato se perdeu a comunhão com o Pai. Adão e Eva agora não têm mais comunhão com Deus. A segunda coisa a qual eles foram expostos foi a condenação. A condenação à morte, pois naquele lugar eles foram criados para ter vida e vida eterna, para viver para sempre com Deus. Mas agora, por causa da desobediência, eles conheceram a morte. Estão condenados a morrer. E a terceira e última, eles estão agora perdidos. Que pensa que Adão e Eva eles foram criados para viver no paraíso, para viver no Jardim do Éden, para ter comunhão com Deus, para viver naquele lugar. Mas a partir do momento da desobediência, eles foram expulsos daquele lugar e colocados em um cenário novo a eles. Um cenário ao qual eles não conheciam nada. Então eles estão agora perdidos em um lugar novo, um lugar desconhecido aos olhos deles. Sem a comunhão direta com Deus, fadados a encontrar a morte em determinado momento, perdidos em um novo ambiente. E é por isso que Jesus morreu. Jesus morreu para nos restituir aqueles 3 aspectos que haviam sido perdidos lá no Jardim do Éden. Primeiramente, Jesus ele veio para dar vida e vida com abundância, vida para aqueles que estão condenados. Pois que a palavra de Deus nos diz, todo aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então Jesus veio para restituir a vida. Jesus veio para salvar aqueles que estão perdidos. Ele, somente Jesus, é o caminho, a verdade e a vida. Então ele veio para restaurar aqueles que estavam perdidos. Aquela criatura que foi criada inicialmente para viver na presença de Deus, para viver no paraíso, para viver no Éden, agora está perdida e Jesus veio para restaurar aquilo que foi perdido. Ele veio para nos dar um novo caminho de volta para a presença de Deus, de volta para a vida eterna. E por último, Jesus veio para trazer a comunhão com Deus. A Bíblia vai nos dizer que quando Jesus morreu, uma das coisas que aconteceu foi que o véu do templo se rasgou. E o véu no Antigo Testamento representa a separação do lugar santo dos santos,
onde ficava a Arca da Aliança. Era o lugar da presença de Deus. E aquele véu ele servia como separação do homem e da presença de Deus. E no momento em que Jesus morre, o véu do templo se rasga, diz a palavra de Deus. Então a comunhão com Deus é restaurada. Ora, se para a perdição foi preciso apenas um homem, Adão foi responsável da queda de toda a humanidade. Para que todos nós sejamos de novo alcançados por Deus, pela sua graça, foi preciso também somente um homem. E o nome dele é Jesus. Mas como nós podemos alcançar essa graça? Lembra lá no início quando eu falei que a serpente induziu Adão e Eva a pecar, mas mesmo assim não mudou o fato de que eles tiveram que fazer uma escolha? Para que tenhamos de volta tudo aquilo que foi perdido, nós também precisamos fazer uma escolha. É como Deus em Deuteronômio fala: eis que coloco hoje diante da tua presença o bem e o mal. Escolhe, vida ou morte. Não é diante da nossa presença, diante de nós que Deus coloca o seu Filho Jesus para morrer numa cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele, Jesus Cristo, quando ressuscitou ao terceiro dia e elevou-se aos céus e hoje está sentado à destra de Deus Pai, ele morreu e ressuscitou vencendo a morte, vencendo toda a opressão do mal, vencendo toda a influência do mal, vencendo tudo aquilo que foi retirado naquele lugar, no Jardim do Éden, quando o homem perdeu a comunhão. Ele, naquele momento, naquele ato, ele restituiu tudo isto. E para que você hoje tenha acesso a todas essas coisas, para que você tenha a vida eterna novamente, para que você tenha comunhão com Deus novamente, para que você seja salvo e volte às suas raízes, você só tem que fazer uma escolha. A palavra de Deus nos diz que se tu com tua boca confessares e com teu coração creres que Jesus Cristo foi ressuscitado dos mortos, então serás salvo. Então você entende agora por que Jesus morreu? Você entende agora que ele morreu para restituir, para trazer a salvação, para trazer o perdão do nosso pecado, do nosso erro, de tudo aquilo que foi cometido no passado e até os dias de hoje? E aí, você quer ser salvo? É uma escolha que você deve fazer. Declare em seu coração, fale com Deus e diga a Ele que você quer a salvação, que você crê que Jesus Cristo morreu numa cruz para que eu e você tivesse de volta aquilo que foi retirado por causa da desobediência. Que hoje nós seremos obedientes à voz de Deus e declararemos que só o Senhor é Deus. Que somente Ele é o nosso Salvador, o nosso único e suficiente, aquele que deu a sua vida para que hoje nós pudéssemos ter uma escolha, para que hoje nós pudéssemos ter salvação.